Olá, amigos da TV IDNR. Nesse bloco, vamos iniciar tratando da jurisprudência atual do STJ sobre a questão do ISS. Infelizmente, tanto na primeira quanto na segunda turmas, o entendimento que vem prevalecendo é no sentido de que devemos pagar, a base de cálculo do ISS deve ser o preço do serviço. Vamos ver o que fala, então, a jurisprudência da primeira turma. As turmas que compõem a primeira sessão dessa corte já se posicionaram no sentido da inadmissibilidade de recolhimento do ISS com base em alíquotas fixas para o serviço de registros públicos, cartorários e notariais, na forma prevista no artigo 9º, parágrafo 1º do Decreto-Lei 406, de 68. Visto que não se compreendem como prestação de serviços de caráter pessoal. Então, a nossa tese não foi acolhida. Eles até esqueceram, gente, daquele Zezinho lá do interior, que ele trabalha no cartório, só ele nem tem empregado. Ele não é pessoal, não? Nesse caso, como é que vai questionar a pessoalidade? O judiciário tem a tendência de tentar uniformizar o que não é uniformizável. Na verdade, cada caso é um caso. Se eles entendem que trabalho pessoal não há, porque nós temos inscreventes e auxiliares, há colegas que não têm. Mas é o que vem prevalecendo. A segunda turma vem dizendo a mesma coisa e ainda tenta dizer que o próprio Supremo Tribunal Federal já teria definido a base de cálculo, o que não é verdade. En passant, foi mencionado, acho que foi pelo Marco Aurélio, realmente que a gente deveria pagar sobre os emolumentos, mas isso não chegou a ser objeto da discussão, certo? Isso então não pode transitar em julgado. Bom, como é que ficou aqui o entendimento da segunda turma? É firme o entendimento no sentido de que não se aplica ao serviço de registros públicos, cartorários e notariais a sistemática de recolhimento do ISS prevista no artigo 9º, parágrafo 1º do Decreto-Lei 406, de 68, uma vez que a interpretação deverida da legislação federal deve ser feita nos limites da decisão, com efeitos erga omnes, proferida na ADI 3089 pelo Supremo Tribunal Federal. Então, esse também é o entendimento da segunda turma. E aí, o que fazer? Sentar e chorar? Não, não sentar e chorar. Claro que a gente vai tentar reverter esse posicionamento do STJ, outras ações continuam chegando lá, vamos ver se isso é revertido, né? Mas, mesmo que não se reverta, há outras alegações cabíveis. Vamos ver quais são essas outras alegações cabíveis. Primeiro, verificar se a lei municipal instituindo a cobrança do ISS. A primeira coisa, chegou o Zezinho lá, vai assumir um cartório lá num distritinho lá do interior, ele vai chegar lá, a primeira coisa que ele vai fazer é saber se no município a lei municipal tratando do ISS. Havendo, pode ser que ele esteja sujeito à incidência, se lá tiver a previsão de incidência sobre serviços cartorários. Então, a primeira coisa é isso. Segunda coisa, verificar, se chegar cobrança para ele, ele vai verificar se não houve decadência do direito de lançar um imposto. Porque o prazo decadencial de 5 anos para fazer o lançamento, né? E depois de lançado, o município tem 5 anos para executar. Tá? Então, esses prazos têm que ser considerados. Se não forem observados, ele tem uma defesa para ficar livre dessas parcelas. Bom, e se o ISS for excessivo, estiver inviabilizando a atividade? Se a alíquota for excessiva, como fica isso? Também é possível essa alegação de que o que está havendo é um confisco. O confisco é vedado pela própria Constituição. Então, não se pode cobrar tributo com intuito de confisco ou que inviabilize a atividade. O fundamento está lá no artigo 150, inciso 4º da Constituição da República. Muito bem. E o que mais que a gente pode fazer? Claro, conferir os cálculos todos, porque pode ser que o cálculo tenha sido feito incorretamente. Para isso tudo precisa de prazo. Por isso é importante a gente já estar preparado, a gente já analisar junto ao município, não ficar esperando a execução fiscal, não, que os prazos são curtos. Ainda há a questão da cobrança do ISS-QN sobre os atos gratuitos. Eu, que sou oficial de registro civil, estou próxima também de outros oficiais de registro civil, e aqui em Belo Horizonte a legislação municipal incluiu na base de cálculo do ISS o valor que a gente recebe do Fundo de Ressarcimento de Atos Gratuitos, o RECOMP, a título de exatamente ressarcimento por atos gratuitos. Isso é possível? Cabe ou não cabe discussão? No nosso entendimento, isso não é possível. Vamos pensar então.
O município não quer cobrar sobre o preço do serviço? Qual é o preço do serviço se o ato é gratuito? O preço do serviço é zero. Se o preço do serviço é zero, como é que você vai incidir? Na verdade, o que a gente recebe do Recomp não é um pagamento pelo serviço, é uma compensação por a gente ter praticado aquele ato de forma gratuita. Se aquilo não é preço de serviço, tanto não é preço de serviço que a gente não recebe antecipadamente. A gente recebe posteriormente, comprovando que a gente praticou aquele ato de forma gratuita. Então, isso é um argumento. Segundo argumento, que esse valor que nós recebemos do Recomp é uma verba indenizatória. Então, se a verba é indenizatória, ela não pode ser base de cálculo de imposto. Tá? Por que ela é uma verba indenizatória? Por quê? Ela, como eu disse antes, ela está compensando o registrador civil pela prática daquele ato que ele praticou gratuitamente. Ela não é o valor de tabela daquele ato, ela é um valor muito inferior ao valor de tabela daquele ato. E para que ela serve? Ela serve para que a gente consiga sobreviver, porque no caso do registrador civil, a maioria dos atos praticados são gratuitos. Vamos pensar, o nascimento é gratuito, o registro do nascimento é a primeira certidão, o registro de óbito é a primeira certidão, entre outros atos que são gratuitos para os declaradamente pobres. Então, havia colegas que estavam... a gente não fale porque a gente é pessoa física, mas se a gente não fosse jurídico, a gente teria falido. Então, foi criado, né, por lei federal, uma ideia de que fossem criados em cada estado um fundo gestor. E aqui em Minas foi criado esse fundo gestor, que é o Recomp, e que nos passa esse valor. Então, isso não é preço de serviço. É uma alegação boa e pode vir a ser acolhida, certo? Mas, claro que só tem que ser discutida se a lei municipal disser que isso é a base de cálculo do imposto. A questão das obrigações acessórias relativas ao ISS. Isso me preocupa muito, porque tem muita gente que esquece das obrigações acessórias. Quando a gente é contribuinte do imposto, a gente está sujeito a duas obrigações. Uma, pagar imposto. Isso é a obrigação principal, pagar imposto. Certo? E eu já orientei no bloco anterior de que, se você vai discutir judicialmente, que você se resguarde ou depositando em juízo o valor ou pagando o tributo para depois vir a ser ressarcido desse valor pago indevidamente. Por quê? Para evitar multa e juros e tudo mais. Então, essa primeira obrigação já ficou clara para vocês. E qual que é a outra obrigação? São as obrigações acessórias, que têm que ser verificadas também na legislação municipal. Quais são essas obrigações acessórias? Podem ter diversas. As mais comuns, aqui em Belo Horizonte pelo menos é assim, é a determinação de que a gente expressa nota fiscal e de que a gente entregue ao município uma declaração eletrônica de serviços, certo? Bom, então nota fiscal. Nota fiscal é uma coisa muito complicada de você tirar, principalmente em cartórios que tem muito movimento de autenticação e reconhecimento de firma, por exemplo, que são uma quantidade grande de atos para um valor muito pequeno. Imagina se aquela fila está saindo pelo corredor e você fala assim, só um minutinho que eu vou tirar a sua nota fiscal, quer dizer, vai demorar mais 10 minutos para tirar cada nota fiscal, é um absurdo. Mesmo que esse cupom seja eletrônico, é um ônus a mais, que, a meu ver, não se justifica, porque nós já somos fiscalizados por diversas outras formas. A gente tem que usar selo de fiscalização, a gente tem que entregar recibo com cotação. Então, é um ônus sem nenhum bônus em troca para o município. O município, se pegar a nossa DAP também, já ficaria sabendo de todos os atos praticados. Bom, então, isso aí é uma alegação que a gente depois pode fazer. Mas, primeira coisa, gente, é saber que existe essa obrigação acessória, não esquecer dela, porque a multa pela não observância da obrigação acessória é altíssima. E a obrigação acessória, ela é separada da obrigação principal. Tudo bem que ela decorre dela, mas não é que você depositou em juízo que você está liberado da obrigação acessória, não. Lembre-se de discutir judicialmente também a obrigação acessória, lembre-se de se resguardar quanto a isso. Se você não obtiver liminar, para poder afastar essas obrigações acessórias, negocie com o município. O que eu fiz aqui e eu oriento os colegas a fazer? Eu tenho feito recolhimento do ISS por estimativa. O que é isso? Nós fomos ao município e solicitamos que ele arbitrasse um valor que ele entendesse devido. Ele pediu uma série de documentos, eu entreguei todos. Outra questão, entregar documento.
Como agora a gente está sujeito ao ISS, como é que eu não vou entregar o documento para o fiscal do município fazer os cálculos? Não tem jeito, nós temos que entregar. Eu acho que essa briga é uma briga perdida. Eu sempre entrego. Então, eu entreguei para ele um levantamento dos documentos todos. Ele examinou com base nessa minha vida fiscal. Ele fez um cálculo num valor lá que ele entende devido para eu pagar por mês. E todo ano esse valor é reajustado. Com isso, eu fiquei desobrigada de expedir nota fiscal, que já é uma tranquilidade imensa. Imagina eu emitir uma nota fiscal para cada ato que eu pratico lá. Não tinha condição. Ia ter um levante lá no cartório por causa das filas que isso ia gerar. Bom, e a declaração eletrônica de serviços? A declaração eletrônica de serviços, aqui em Belo Horizonte, também está prevista na legislação municipal. A gente tem que enviar para o município essa declaração, informando tanto os serviços que nós prestamos, quanto os serviços que nós recebemos. No caso, como eu faço recolhimento por estimativa, eu fico dispensada de listar cada atinho que eu pratiquei. Mas os serviços que eu recebo, eu continuo tendo que mandar, certo? Olhar isso com o contador, porque quem não tiver um entendimento mais aprofundado sobre o tema, ajuda bastante. As obrigações acessórias, para quem não observou até hoje e quer discutir isso em juízo e quer tentar obter uma liminar, tem diversos fundamentos para poder afastar essas obrigações acessórias, certo? Quais seriam esses fundamentos? Primeiro, como eu já disse, é que a gente já é fiscalizado por outras formas. Então, qual seria o interesse da fiscalização tributária em colocar esse ônus para nós sem ter um retorno, sem ter uma contrapartida? O Ives Gandra Martins tem esse posicionamento. O que ele diz? Ele diz o seguinte: o interesse da arrecadação e fiscalização é o mote que leva ao tratamento legal, em nível constitucional e complementar, das obrigações acessórias. Quer dizer, só pode exigir do contribuinte que ele observe uma série de obrigações acessórias se isso tiver um proveito para a fiscalização, tá? No caso da gente, então, onde é que já estão essas outras obrigações que já suprem essas outras obrigações que normalmente são para os réis mortais, que não, quer dizer, réis mortais, nós também somos réis mortais, mas para a população em geral que não está sujeita a DAP, a recibo com cotação, a selo e tudo mais, né? Então, esses outros, faz sentido ter nota fiscal e declaração eletrônica de serviços. Para nós não faz. Vamos ver nossas obrigações quais são. Pela Lei Federal 10.169 de 2000, nós somos obrigados a emitir recibo, certo? A Lei Estadual 15.424 de 2004 também nos obriga ao recibo e ao selo de fiscalização. A Portaria Conjunta da Secretaria de Estado de Fazenda, número 1, de 2004, criou a DAP, TFJ, que a gente tem que enviar mensalmente à Corregedoria Geral de Justiça e a própria Corregedoria encaminha também para a Secretaria do Estado da Fazenda. Então, eu acho que inexiste no Brasil categoria mais fiscalizada do que a gente. Mesmo assim, os municípios, eles querem uniformizar então, aquilo que eu já sempre falei. Querem uniformizar coisa que não é uniformizável, porque a nossa realidade é diferente dos demais, mas eles preferem continuar fazendo como eles sempre fizeram. Então, eles ficam exigindo da gente essas mesmas obrigações, tá? Como eu disse, então, se você não obtiver liminar para poder te afastar a obrigatoriedade de emitir nota fiscal e A10, ou se houver isso na legislação municipal do seu município, então, tenta fazer o recolhimento por estimativa, isso já te ajuda muito, isso já vai te dar um bom sossego. Bom, e para os novos concursados? Para os novos concursados tem um tema extremamente relevante. Qual é esse tema? É a sucessão. Existe ou não existe sucessão tributária quando um novo titular é aprovado em concurso público? Porque imagina se você acaba de passar no concurso e ganha de presente uma dívida milionária de ISS. Isso é possível? Meu entendimento é claro que não é possível. E temos fundamento para isso. Quais são os fundamentos? Vamos lá. Primeiro, a aquisição originária de direitos quando um titular é aprovado, né, um novo titular é aprovado em concurso público. O nosso vínculo é direto do Estado. A gente não recebe esse vínculo do anterior, daquela pessoa que estava ocupando lá a interinidade. Então, se não há um negócio jurídico entre mim e o titular anterior, não há como eu assumir aquelas dívidas daquele titular ou interino anterior.
Primeiro ponto. Segundo ponto, nós somos pessoas físicas, como todo mundo já está cansado de saber. Mas, apesar disso, tem algumas pessoas que nos equiparam jurídicas. Mas mesmo assim, gente, não tem jeito da gente não adquire um fundo de comércio. A gente recebe do Estado uma delegação. E essa delegação tem que ser recebida do zero. A Lei 8935 de 94, ela expressa, isso aí já nos ajuda muito, graças a Deus, no sentido de que a responsabilidade é pessoal e exclusiva daquele que exerce essa titularidade no período durante o qual a exerce. Então, está lá no artigo 21. Isso nos ajuda muito e a jurisprudência do STJ, nesse ponto, tem sido totalmente favorável a nós, como eu vou exemplificar para vocês aqui, né? A jurisprudência mais atual, inclusive, tem sido bem tranquila nesse sentido. Não tem sucessão. A jurisprudência da STJ não examinou especificamente o ISS, mas é claro que se não tem sucessão nenhuma, muito menos do ISS. Vou ler uma pequena ementa aqui que diz o seguinte: inquestionável que a responsabilidade é pessoal do titular da serventia. Essa não possui personalidade jurídica. Assim, o titular, que é a pessoa física, responde pelos danos causados a terceiros por ato seu ou de seus prepostos. Aqui está tratando de responsabilidade civil, mas é claro que isso aplica também à responsabilidade tributária. Dessa maneira, não pode o sucessor responder por atos ilícitos praticados pelo sucedido. Qual que é esse? Esse estava lá no RESP 443467 do Paraná, terceira turma do STJ. Foi julgado em 2005, mas eu andei conferindo e continua no mesmo sentido os julgamentos mais recentes. Para concluir, eu queria dizer para vocês que o ISS é um problema muito grave, que vocês não devem descuidar desse assunto, tem que tomar a providência, verificar junto ao município, tomar as providências necessárias, porque se você não tomar, isso vai inviabilizar a sua atividade. Se você fosse impressora jurídica, você iria falir. E eu agradeço a atenção e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento. E o artigo tratando de toda a matéria está disponível no site do Colégio Registral, é www.colégioregistralmg.org.br, e qualquer dúvida também estou à disposição. Muito obrigada.